reprodução é o ápice de todos os animais. Todos os animais eles tendem a eles querem reproduzir. Passar seu DNA, passar teu gene para a próxima geração é o alvo máximo de todas as espécies. Mas quando a gente fala de reprodução dos insetos, as coisas ficam bem complicadas. Por quê? Porque esses carinhas eles têm umas curiosidades bem bizarras. E aqui eu trouxe pra vocês algumas curiosidades sobre a reprodução de alguns insetos. E tem um bicho aqui que não é inseto, mas eu trouxe aqui, tá? Vai ser o quarto item dessa lista. Que é muito interessante, que quando eu tava fazendo a pesquisa eu achei fascinante. E eu trouxe aqui no meio dos insetos, mas ele é um aracnídeo. Então bora pro vídeo, aproveita e já se inscreve no canal. Todos os dias eu trago vídeos novos sobre biologia, então se você quiser conhecer mais sobre o mundo no qual você vive, se inscreve no canal, todos os dias tem vídeos novos. Eu sou estudante de Ciências Biológicas, a famosa biologia, estou na metade do curso, no quarto período, e tudo que eu aprendo lá eu trago aqui pra vocês. Tanto aqui, quanto no TikTok, quanto no Instagram, então me siga lá, todas as minhas mídias sociais levam o nome de Paulo Thanatos. E bora pro vídeo. O roteirinho tá aqui, tá? Demorou muito para mim fazer esse roteiro, porque eu tava selecionando os mais interessantes. E o primeiro da lista, olha só quem é, o besouro veado, que ele tem um combate muito interessante, olha só. Porque o que acontece? Os besouros veados, eles têm uma mandíbula muito imponente. E eles utilizam essa mandíbula para marcar território, para brigar com seus oponentes, para conquistar as fêmeas. Mas tem uma curiosidade, não é só para conquistar uma fêmea específica, você vai ver. Porque eles travam ali duelos muito épicos para conquistar o direito de acasalar. Então eles usam essa mandíbula. Só que, ao contrário do que se imagina, essas mandíbulas, quando eles usam da forma correta, eles acabam não machucando seu oponente. Por quê? Não sei, ainda não sei essa resposta. Mas eles acabam não machucando, então eles não levam seu oponente a quase morte. Eles acabam utilizando de uma maneira boa que, tipo, só brigue. Vocês vão ver aqui que o ritual é interessante, tá? Aqui, ó, os biólogos, eles se referem às mandíbulas como armas naturais. E é legal que quando ela é usada corretamente, como eu disse, ninguém se machuca. Então isso é uma coisa bem interessante. Só que o que acontece? Os machos, eles não lutam por uma fêmea específica. Eles acabam lutando pelo território. Por quê? Porque tem territórios que são muito bons. Tem uma temperatura boa, tem alimento bom, é bem protegido, é arejado. É uma casa de luxo, um território bom. Então o que acontece? Eles lutam por esse território. Eles não lutam por uma fêmea específica. Por quê? Porque se a área é boa, vai atrair fêmeas. As fêmeas vão pra lá porque o território é bom. Então, em vez de lutar por uma fêmea específica, eles acabam lutando pelo território. E isso é muito interessante. E quando vários machos eles disputam a mesma área, o confronto se transforma em uma espécie de luta de sumô. Por quê? Porque eles ficam em um tronco e qual que é o intuito? É empurrar o outro oponente para fora do tronco. Então, é uma luta de sumô. Isso é interessante. Então, o interessante é que, ao invés de lutar por uma fêmea específica, eles lutam pelo território. E faz muito sentido. Mas agora a gente vai falar de uma parada meio pesada, hein? Porque tem libélulas que têm uma estratégia bem peculiar. As libélulas, com seus voos graciosos e corpos coloridos, protagonizam um ritual de acasalamento que pode ser considerado bem controverso. Para convencer uma fêmea a acasalar, o macho a agarra pela cabeça com pinças especializadas e a mantém presas, mesmo que ela tente voar para longe. Então, parece algo meio pesado, né? Então, muita gente considera isso aí como um certo crime, muito pesado. Mas, para convencer a fêmea, então cada momento que a fêmea passa presa ao macho é tempo perdido para se alimentar, botar ovos ou acasalar com outros machos. E esse é justamente o intuito dos machos, né? Por quê? Porque eu vou manter ela presa aqui e ela não vai escolher outro. Então a chance de eu passar meu gene para a próxima geração é muito maior utilizando essa técnica, né? Então é interessante que algumas fêmeas elas acabaram tendo adaptações para se parecerem em coloração, para imitar a coloração dos machos, para que isso não ocorra. Então é realmente algo pesado, né? Porque mesmo após a cópula, os machos eles acabam mantendo mesmo assim a fêmea presa ali por meia hora, por um tempo ali,
acabam puxando para rios para depositar os ovos, então é um relacionamento meio tóxico. Mas agora vamos falar aqui dos vagalumes. Os vagalumes também têm uma estratégia bem peculiar, o famoso canibalismo estratégico. Os vagalumes, com seus flashes luminosos, encantam as noites do verão, mas por trás da beleza esconde o comportamento macabro. Olha só o textinho que eu escrevi. A fêmea dos grupos de espécie Proturus versicolor, calma, vou ler certo, versicolor, imitam os flashes de outras espécies para atrair os machos desavisados. Quando os machos de outra espécie se aproximam para acasalar, ela se vira e simplesmente come os machos. Então, olha só que bizarro. Ela acaba atraindo os machos de outras espécies e quando esses machos atraem achando que elas são fêmeas que estão ali para reproduzir, elas comem esses machos. Então, é bem interessante essa estratégia, talvez uma estratégia bem peculiar, mas bem interessante esse canibalismo. Não sei se dá para tratar como canibalismo, porque é outra espécie, né? Deixa eu trazer um pouquinho a câmera aqui pra cá pra me encostar. Porque aqui é assim, sem corte. Tem corte no meu vídeo não. Pô, de corte, pô, eu sou um amador. Agora deixa eu falar aqui de um bichinho que tem gente que fala que é inseto, mas se você é um desses, vaza daqui, porque aracnídeo não é inseto. Porque eu vou falar da aranha, ou das aranhas pavões, que tem danças muito interessantes, muito peculiares, né? Elas são aranhas que são encontradas na Austrália e tem um cortejo, tem uma dança muito espetacular, tem um molho, né? Ela tem corpos minúsculos de aranha, pernas um pouco atarrancadas e olhos grandes na frente dos rostos, né? Mas o show começa quando o macho avista uma fêmea. Ele levanta a garupa e abre como um leque de cores vibrantes, transformando seu abdômen em um painel hipnotizante. É muito interessante e muito bonito, né? Algumas espécies também agitam estruturas semelhantes a pelos nas pernas, como o código semáforo, né? É interessante isso porque eles possuem uma coloração muito específica, umas cores muito específicas. Então quando o macho vê a fêmea, ele abre toda aquela estrutura, mostra uma cor muito vibrante, faz uma dancinha e é muito bonito. É muito interessante como a vida ela tem estratégias, como cada animal tem estratégias diferentes para aquilo que é o ápice de todo animal, que é a reprodução, que é colocar seu gene para frente, que é colocar ali seu código genético, seu material genético para frente. Então, para que cada espécie ela consiga sobreviver, ela precisa se reproduzir. E a estratégia com que a natureza, com que a seleção natural, com que a evolução fez com que cada animal tivesse é muito peculiar, é muito interessante. Os pavões, por exemplo, que eu não trouxe aqui, talvez, eu acredito que o nome popular dessa espécie aqui é por causa do pavão, né? Porque o pavão abre todo aquele leque lindão que não serve para nada, que só prejudica, mas com o intuito de acasalar. E isso é muito interessante, como a natureza ela tem certos traços, certas características e a reprodução, como eu disse, é o ápice, então toda a energia eles depositam lá. Então esse foi o vídeo, é muito interessante notar. Se você tem alguma curiosidade, algum ritual curioso de acasalamento, comenta aqui que eu vou dar uma olhada, talvez até faça um vídeo, então comenta aí. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo para você estar me ajudando. Aproveita e me segue nas outras mídias sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, que lá, como eu disse, eu produzo conteúdo científico, então todos os dias tem vídeos lá também, tem vídeos aqui, e só maravilha. Eu conto totalmente com o seu apoio. Até a próxima. Tchau, tchau.